É assim que todo jardineiro gosta de imaginar a sua horta. As trepadeiras estão se desenvolvendo rapidamente. As sementes de repolho estão começando a brotar. Tudo que você plantou está começando a aparecer. Nós gostaríamos de ficar sem as ervas daninhas. Por que será que elas crescem mais depressa que todas as outras plantas? Tudo está lindo na horta, mas, de repente, aparecem as pragas. E é um verdadeiro massacre. Estamos acostumados a ver alguns dos vilões em ação. Agora vamos nos concentrar nos caracóis. Os caracóis ficam o dia todo garantindo a sua cota de frescor e umidade em algum canto escuro como esse. Eles descendem de moluscos marinhos. Quando chegaram à terra, tiveram que enfrentar o fato de que ficar expostos ao ar tem um efeito ressecante. Eles esperam cair à tarde para sair e cuidar de seus interesses. Você deve ter percebido que os caracóis são lentos. Isso acontece porque eles precisam segregar uma grande quantidade de muco que serve para evitar o ressecamento e ajudar a se arrastar. Naturalmente, eles comem seus repolhos quando estão de passagem. A vida sexual dos caracóis é muito interessante. Nós poderíamos pensar que isso não é realmente necessário para eles, pois são hermafroditas. Isto é, produzem gametas masculinos e gametas femininos ao mesmo tempo. Mesmo assim, gostam de fazer amor. Você já ouviu falar nas flechas de Cupido? Bem, os caracóis levam isso ao pé da letra. No estágio inicial do romance, os dois caracóis atravessam o corpo do outro com uma espécie de flecha chamada dardo. Aí podemos ver a ponta da flecha no corpo do outro. Isso parece dar grande prazer às lesmas. A flecha é oca e não tem nenhuma função aparente além da de dar início a uma profícua amizade. Depois dessa fase, os caracóis trocam pequenos sacos de espermatozoides que aparentemente não têm nenhuma função. Um caracol solitário é perfeitamente capaz de se fertilizar sozinho sem o auxílio de uma parceira. Lá está a flecha ainda em ação. Os amantes se separam. Agora, cada um, ou será cada uma, seguirá o seu caminho para pôr seus ovos. É difícil escolher o gênero correto quando estamos nos referindo às lesmas. Esses filamentos delicados fazem parte do mecanismo de troca. É lindo, não é mesmo? Quase nos deixam em paz com as lesmas, apesar delas serem destruidoras de vegetais. Os caracóis põem os ovos 4 a 6 semanas depois de se acasalarem. Fazem isso à noite, geralmente cavando um buraco de 2 a 3 polegadas para servir de ninho. A postura dos ovos lembra de certo modo a da tartaruga marinha. Até os próprios ovos têm o mesmo aspecto de bola de ping-pong. Cada caracol põe cerca de 10 a 15 ovos. Cada ovo tem pouco menos de 1 polegada. No início, eles são de um branco brilhante e depois lentamente vão ficando mais escuros. Os caracóis nascem em 20 ou 30 dias, dependendo da temperatura estar mais ou menos quente. A primeira providência dos jovens caracóis é comer o resto dos ovos. Quando nascem, sua concha tem 1/3 de 1 polegada. Nesse período, as conchas ficam cobertas de pelos finos.
Leva de 1 a 3 anos para que o caracol se torne adulto e capaz de furar suas plantas durante a primavera. Este, logo depois de nascer, já está treinando. Felizmente, existem pessoas que acham o escargot uma iguaria deliciosa. Este inseto tem o mesmo gosto refinado. Proliferam em solo calcário, excelente para a espécie, já que os caracóis precisam de cálcio para a formação das conchas. Estes insetos são predadores impiedosos e suas maiores vítimas são os caracóis pequenos. Eles comem muito quando estão em forma de larva. Depois de adultos, porém, quase não comem mais. Tornam-se máquinas voltadas para a procriação. Esse é um macho, um ser de 3/4 de polegada. Na realidade, são besouros. Seu método de lidar com o alimento é meio brutal, apesar de muito eficiente. Suas mandíbulas são ocas como seringas hipodérmicas e injetam em sua presa enzimas digestivas. Depois, a engolem. Nós, como jardineiros, devemos ficar contentes que sejam nossos aliados. Esse é outro amigo e não é difícil simpatizar com o ouriço. Considere-se feliz se tiver um trabalhando como vigia noturno das suas plantas. Mesmo que seus aliados naturais trabalhem muito, seus inimigos naturais trabalham sempre num ritmo muito mais rápido. Você sabia que cada acre de terra tem cerca de 131 quilos de caracóis? Eles passam o tempo todo comendo suas plantas. O caracol tem uma língua áspera chamada rádula, que quer dizer lixa. E lixar é exatamente o que ele faz. Ele raspa as fibras verdes mais macias, aquelas que você iria comer na salada. Nenhuma trégua pode ser dada aos caracóis. Esse defensor do verde garante uma ótima posição. Se você achar uma pedra em seu jardim cercada de fragmentos de conchas, pode apostar. Um pássaro muito especial passou por ali. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de ver como ele age. Esse foi acidentado e está com a asa machucada, mas isto não impediu que ele exibisse os seus talentos em câmera lenta. Não importa a dimensão do ataque, parece haver reforços eternos de caracóis para cobrir a falha e continuar seu caminho de destruição. As perdas do nosso lado são evidentes, estão aí para ser vistas. O repolho todo perfurado, por exemplo.
O feijão ficou marcado para toda a vida em consequência de um ataque das moscas negras. Eis as folhas externas de seus repolhos, roídas por lesmas. As pragas, porém, irão enfrentar outro exército. A reação natural do jardineiro é contra-atacar com produtos químicos. Lembre-se, porém, que o spray ataca sem discriminar o que é bom e o que não é. Existem medidas que não são perigosas, como borrifar água com detergente sobre a planta do feijão para acabar com os pulgões, ou colocar pedaços de barbante embebidos em desinfetante entre seus repolhos. As minhocas e lesmas detestam. Nós, jardineiros, precisamos do auxílio de todos os amigos. Não utilize com frequência o spray que pode acabar com um verdadeiro exército de aliados da sua horta.